Irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podei tomar os vossos assentos em nome de Jesus. A noite é fria, porém a presença do Espírito Santo de Deus tem aquecido os nossos corações neste lugar, nessa noite. Nós louvamos o nome do Senhor, que Ele não depende de multidões para operar. Ele está aqui nessa noite nos visitando, Ele está aqui esta noite operando em nosso meio, e a sua presença é notória entre nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Deus não escolhe culto para operar. As pessoas até escolhem cultos para vir, mas Deus vem em todos e opera à sua maneira. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele está operando em nosso meio nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias num livro bastante conhecido, livro de Jó. O capítulo é o de número 42. Aqueles que puderem, por gentileza, abram. Assim como estamos contentes pelos irmãos que estão aqui, pela presença gloriosa de Jesus que tem se manifestado em nosso meio nessa noite, também cumprimento aqueles que, do conforto dos seus lares, nessa noite acompanham este culto e cultuam a Deus de lá e são alcançados pela palavra. Deus tem poder de lhe alcançar aí. A palavra de Deus não está presa. Fique conosco, porque eu tenho certeza que o Deus que tem falado conosco até agora, Ele continuará falando, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa é a noite que Deus escolheu para derramar um bálsamo sobre a tua aflição. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontraram Jó, capítulo de número 42? Está escrito assim, meus irmãos, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, dizes tu, sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu, ó Deus, ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai agora 7 bezerros, 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo orará por vocês, porque deveras a ele eu aceitarei, para que eu vos não trate conforme a loucura que vocês falaram, porque vós não falaste de mim o que era reto, como é o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade, Zofar, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e condoeram-se com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro.
E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. Versículo de número 16. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, mas fartos de dia. Amém. Meus irmãos, na última segunda-feira, minha empresa tem a cultura de day off, e por bondade de Deus nós alcançamos alguns resultados, e eu tinha um dia de folga. Só que eu não queria que fosse um dia de folga em que eu fizesse coisas que não tivessem relevância. Eu poderia ter tirado meu dia de folga e dormido o dia inteiro, assistido série o dia inteiro. Seria pecado? Não, é o meu dia de folga, eu posso usar ele como eu bem entender. Porém, irmãos, no meu coração ardeu uma vontade de fazer alguma coisa para o Senhor. Alguma coisa que tivesse relevância no reino. Alguma coisa que tivesse envergaduras eternas. E aí eu acordei bem cedo, na minha folga, 6 horas da manhã mais ou menos. Fiz algumas coisas que eu tinha para fazer. E por volta das 7 horas, isso é para a glória de Deus, não é nenhum tipo de farisaísmo, mas eu me assentei no meu quarto e durante o dia eu li esse livro ponta a ponta. Não sabia que ia pregar aqui hoje, só que eu não leio a Bíblia para pregar, irmãos. Isso é uma coisa muito perigosa. Quem prega, ficar lendo a Bíblia para preparar sermão. Ficar lendo a Bíblia procurando mensagem. Nós lemos a Bíblia para nos alimentarmos. A Bíblia é para o nosso benefício espiritual. A Bíblia é para que a gente se alimente. Bendito seja o nome do Senhor. E eu me alimentei da palavra do Senhor e o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração. Na segunda-feira, cerca de 10 horas da noite, eu terminei, não que eu fiquei o dia inteiro lendo, mas eu lia 10 capítulos, parava, fazia alguma coisa, almoçava, e fui lendo ponto a ponto esse livro. E o Senhor revelou ao meu coração algumas lições que esse livro transmite para nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos tudo quanto, não tudo, né, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que caber dentro desse tempo para nossa meditação nessa noite. Irmãos, falar sobre Jó é falar de um personagem conhecidíssimo do Antigo Testamento. É pisar em solo sagrado. Falar sobre Jó é falar de sofrimento. É falar de alguém que sofreu, mas sofreu como poucos sofreram. Pouca gente sofreu como Jó sofreu. Só que falar sobre esse livro é falar sobre a soberania de Deus. Nenhum outro livro no Antigo Testamento narra de maneira tão eloquente e lúcida a soberania de Deus. Esse livro revela o tamanho do nosso Deus. E é no tamanho dele, e é debaixo da soberania dele, que nós nos deleitamos. Quando nós entendemos o poder de Deus, quando nós compreendemos a dimensão do nosso Deus, há paz em nossa alma, há alento para o nosso coração, porque não importa o nível da aflição que a gente esteja enfrentando, quando nós olhamos para o tamanho de nosso Deus, os nossos problemas parecem insignificantes. Eu não sei qual é o tamanho da aflição que você se encontra. Eu não sei qual é a aflição que você está vivenciando, mas falar do livro de Jó é bálsamo para a alma aflita e cansada. Nesta noite, Deus tem bálsamo para aqueles que estão vivenciando um período
de dificuldade e de aflição. Bendito seja o nome do Senhor. Esse livro traz consolo para aqueles que estão enfrentando crises profundas. A história de Jó pode ser a sua história, que está aqui, que me ouve na live. A história de Jó pode ser parecida com a nossa história. Jó estava enfrentando um dos piores momentos de sua vida. Jó estava vivenciando uma das provas mais duras que um ser humano pode vivenciar e enfrentar. Porém, as provas não avisam quando vão vir. A crise não manda recado. Ia tudo bem na vida de Jó. E do dia para a noite, tudo começou a dar errado. Talvez eu prego para pessoas que estão passando por situações incompreensíveis. Você mesmo talvez não compreende o que você está vivenciando e o que você está passando. Mas há um Deus no céu que te assiste. Há um Deus no céu que te vê. Há um Deus no céu que não lhe perdeu de vista e que não está alheio àquilo que você está vivenciando. Deus sabe o que nós passamos. Deus compreende as nossas lutas. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez na sua vida tudo ia bem, estava empregado, tudo ia bem na sua família, mas de um dia para a noite a porta se fechou. O dinheiro parou de chegar, você não compreendeu, você continuou buscando alternativas, mas as coisas foram cada dia que se passou foi ficando mais difícil e mais complicado. E pode ter virado uma bola de neve na sua vida. Mas eu gostaria de lhe dizer, baseado neste livro, que não há crise que Deus não possa reverter. Eu não sei qual é a crise que você enfrenta, eu não sei se é na família, eu não sei se é financeira, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é de identidade, eu não sei qual é a luta que você está vivenciando e passando, mas eu gostaria de lhe dizer que não há crise que o meu Deus não possa reverter. Esta é a noite que Deus marcou para te dizer que Ele é poderoso para reverter o seu quadro e a sua situação. Pelo poder da palavra, Deus está nesta noite mudando quadros e cativeiros. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Jó sofreu, irmãos, mas Jó sofreu com fé. Jó foi amassado pela vida. E Jó foi atingido nas áreas mais difíceis, nas áreas mais importantes. Mas a prova que Jó passou não matou Jó, e muito menos a fé de Jó, e muito menos o relacionamento de Jó com Deus. Jó foi esmagado, mas ele jamais deixou o Senhor. Ele podia até não compreender, ele podia até não entender, mas a Bíblia vai nos dizer que as lutas que Jó passou só estreitaram o relacionamento dele com o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas talvez seja para estreitar o seu relacionamento com Deus. Mas está doendo, está difícil, eu não estou entendendo. Vai adorando o nome do Senhor, porque enquanto você adora, Ele te leva para mais próximo dEle. É tempo de subir o nível, e às vezes para subir o nível de intimidade com Deus, nós passamos por mares de aflição, mas o nosso Senhor é o capitão do barco deste mar, e Ele é aquele que está conosco e que nos sustenta no meio das nossas crises e das nossas dificuldades. Deus está cuidando
de nós. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Prova não mata crente. Prova não vai desanimar crente. Crente que sabe se posicionar na adversidade. Como é que eu me posiciono na adversidade? A receita está aqui, irmãos. A receita está aqui nessa noite. Bíblia, palavra. Não é pregador coach que vai te ajudar, é a palavra, é Bíblia, é oração, é estar com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Lá no começo desse livro, irmãos, nós vamos observar que um certo dia, a vida acontece em 2 andares. Um é o andar que nós estamos, no nosso nível. Aqui a gente entende muitas coisas. Aqui a gente compreende muitas coisas. Mas tem o segundo andar da vida. E nesse segundo andar, regiões celestiais, nós não compreendemos tudo. Nós não compreendemos quase nada. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo no andar de cima. Porque as coisas se desestabilizam no andar de baixo. Só que o interessante é que em um certo dia, quando há uma reunião, os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. E no capítulo 1 vai dizer que também Satanás se apresenta. E quem puxa a conversa é Deus. Onde tu andastes? Tu está vindo de onde? Você acha que Deus não sabia de onde ele estava vindo? Você acha que Deus não sabia o que ele fazia? Você acha que Deus não compreendia os projetos dele? Aí ele responde, de passear a terra, passear pela terra, rodear por ela. E aí Deus manda para ele, segura então. Observaste tu o meu servo Jó? Irmãos, às vezes está tudo bagunçado na terra, mas em cima Deus está dizendo, é o meu servo. Em cima, no andar de cima, Deus está olhando e está dizendo, eu assisto ele, ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o interessante desse texto é que ele poderia ter puxado uma caderneta e tinha falado, Jó? Nunca ouvi falar. Jó? Quem é Jó? Jó que Jó? Não, irmãos. Você acha que ele brinca de ser diabo? Você acha que ele... Não, deixa eu fazer uma pesquisa de campo para ver quem é esse Jó. Ele, claro que eu observei Jó. E Deus dá testemunho dele no céu. Deus lá em cima, no andar de cima, aqui na terra, irmãos, os homens podem não te compreender, os homens podem não te valorizar, podem não te entender, pode não entender o seu chamado, o seu ministério, enfim, aqui na terra. Mas no céu, Deus sabe que você é servo, Deus sabe que você é íntegro, Deus sabe que você é fiel, Deus sabe que você se desvia do mal. No andar de baixo as coisas podem se confundir, mas no andar de cima, Deus conhece a cada um. Quem está dando o diagnóstico aqui, irmãos, não é quem erra. Eu poderia dar o diagnóstico errado sobre o André. Eu poderia interpretar o Sérgio errado. Mas Deus, quando olha para cada um de vocês, Ele sabe quem vocês são no íntimo e no profundo. Bendito seja o nome do... Quem está dando o diagnóstico, quem está dando o testemunho é quem não erra. É preciso. Só que as pessoas nos enxergam a partir de suas próprias maldades, a partir de quem elas são. Assim é o diabo. O diabo falou, é claro que ele é fiel. É claro que ele é temente a você, Senhor. E de certa forma, Satanás tenta desestabilizar Deus. Fala, ele só te adora porque você cercou ele de bens. As fazendas dele só se multiplicam. Tudo dá certo na vida dele. Ele tem uma família maravilhosa. Os filhos dele são uma bênção. Não tem nenhum desviado. Mas é só porque você deu tudo do bom e do melhor para ele. Aí Deus fala, eu deixo você mexer em qualquer coisa. Só não toca na vida dele. Vai lá. É como que se Deus tivesse dando testemunho de Jó e colocando o próprio Jó
para ser o seu advogado na terra. O que Jó ia fazer ia confirmar ou ia desmoralizar o que Deus falou. E Deus garantiu. Jó não sabia, mas ele era como se fosse o advogado de Deus na terra constituído. E aí lá vai Satanás. Irmãos, ele enfrentou as maiores dificuldades da vida. Quais são as teses de Satanás aqui? Primeiro, Satanás estava dizendo para Deus: ninguém te adora mais do que gosta de dinheiro. Satanás está dizendo para Deus: ninguém te adora ou te ama mais do que a própria família. Ninguém te adora ou te ama mais do que a si próprio. Se eles estão te adorando, é por aquilo que você está dando para ele. Aí, é isso que você pensa? Então, lá, toca, faz o que você quiser lá, mexe com tudo. E aí a Bíblia vai dizer que de um dia para a noite, Jó perde todos os seus bens. Irmãos, e não eram poucos bens não. A Bíblia diz no primeiro capítulo que ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. E do dia para a noite ele perde tudo. Infelizmente tem muita gente que confia em dinheiro, confia nas suas fazendas. Irmãos, da mesma maneira que você conseguiu do dia para a noite, isso pode passar, pode acabar. Mas o relacionamento que você tem com o Senhor, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na bonança ou na pobreza, nada pode arranhar ou abalar o relacionamento que você tem estabelecido com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pode vir prova, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir mares de aflições, mas nós estamos firmados em um relacionamento com Deus, não por aquilo que Ele pode fazer para conosco, mas por quem Ele é. Nós não viemos aqui esta noite em busca de bens, nós estamos aqui nessa noite por aquilo que Ele já fez para conosco, por quem Ele é, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que nos guarda, um Deus que é um guarda fiel das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Satanás ataca tudo. Os bens se vão. Se ler o capítulo 1, é desastre atrás de desastre. Os filhos, já tinha 10. E o fato deles terem dinheiro, irmãos, não fez com que eles tivessem um relacionamento ruim com Deus. O relacionamento deles com Deus e com a família era acima do que o dinheiro poderia proporcionar. Porque Jó era bom pai. Apesar dele ser o homem mais rico, ele tem tempo para aquilo que é importante. Apesar dele ter riqueza, sucesso, servos, a Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos. A Bíblia diz que ele santificava os seus filhos. A Bíblia também diz que ele oferecia sacrifício, que se porventura os filhos dele estivessem errado, para que o Senhor os perdoasse. Os filhos dele eram unidos, irmãos, não é porque são irmãos. Aqui a gente é irmão de sangue, a gente é unido. Aqui a gente é irmão pelo Espírito Santo, irmão de fé. Nós podemos ser unidos ou não, e numa casa não é diferente. Às vezes, irmãos de sangue, ainda mais quando tem dinheiro, às vezes não são unidos. Para os filhos ser unidos, o trabalho dos pais tem que ser duro. E na casa de Jó, eles eram ricos, eles tinham fazenda, tinham servos, tinham tudo. Mas a Bíblia vai dizer que eles se reuniam, eles comiam juntos, eles estavam juntos, eles tinham tempo para aquilo que era importante, a família. E um dia, em uma reunião de família, estavam os 10 filhos em comunhão, talvez adorando a Deus, talvez num almoço, não sei o que eles estavam fazendo, mas o vento soprou tão forte, que a Bíblia vai dizer que a casa em que eles estavam desabou, só sobrou um servo para dar notícia para Jó. Jó já tinha perdido todos os seus animais, toda a sua riqueza, e agora Jó perde uma das suas riquezas mais importantes, que eram os seus filhos. Jó pensou que talvez aquilo era o fim das dificuldades. Não poderia piorar mais do que já estava ruim. Mas só que aí no outro dia, Satanás se apresenta diante de Deus
e fala, ó, já começou a abalar, já começou a roer. Mas ele ainda não abalou muito porque ele ainda tem saúde. Aí Deus falou, pode tocar na saúde dele, só não toca na vida. Na saúde você pode tocar. E aí o capítulo 2 vai dizer que o inimigo feriu Jó com uma chaga maligna. As pessoas passavam por Jó, Jó era respeitado antes, irmãos. Só que nessa situação que Jó vivenciou, as pessoas começaram a zombar de Jó. As pessoas passavam por Jó e riam de Jó. Porque quando a própria esposa olha para ele, fala, é melhor você morrer. É melhor você amaldiçoar esse Deus, deixa para lá esse negócio de Deus. Aí ele olha para sua mulher, fala, você está falando que nem um maluco com a mulher. Quantos bens Deus não me fez. E eu recebi tudo que ele mandou de bom na minha vida. Jó está pensando que é Deus que está afligindo ele. Jó está pensando que as lutas que ele está passando é Deus esmagando ele. Só que na verdade não. São os dardos inflamados do maligno atingindo as áreas mais importantes da vida de Jó. Deus está vendo tudo. Só que a Bíblia nos diz que Deus não nos deixará ser tentado além daquilo que podemos. Deus conhecia a estrutura de Jó. Pode estar doendo, pode estar difícil, mas está dentro da sua capacidade de suportar. E o nosso Deus está assistindo. Bendito seja o nome do Senhor. A esposa então desiste de Jó. Ela não está mais do lado de Jó. Chegam os amigos que vêm de longe, choram com ele, e aí começam a fazer boa teologia com a sua dor. Irmãos, não dá para fazer boa teologia com o sofrimento das pessoas. Às vezes é melhor a gente se calar do que tentar entender o que uma pessoa está fazendo. E eles acusam Jó de tudo que foi coisa. Chamaram Jó de pecador, de ladrão, de adúltero. Jó, não, você está sofrendo porque você está cometendo algum erro. Alguma coisa você tem. Ou você não assistiu os pobres, sendo que Jó fala que ele foi olhos para aqueles que não enxergavam. Jó fala que ele foi ajuda para os necessitados. Não existia naquela época alguém mais íntegro do que Jó. Não sou eu que estou dizendo. Foi o próprio Deus que deu testemunho dele. Sincero, íntegro, temente a Deus, mas está sofrendo. Irmãos, nem todo sofrimento é pecado. Nem todo sofrimento é porque estamos fora da direção de Deus. Nem tudo que passamos são porque tomamos decisões erradas. Às vezes Deus permite que nós enfrentamos mares de aflições e de dificuldade para moldar o nosso caráter. O próprio pastor pregou aqui terça-feira, pastor Marcos, que para o ouro ser purificado, ele é esquentado de maneira muito alta, até que ele se derrete para separar o bom do profano, o ouro puro das impurezas. Na vida cristã, às vezes Deus permite as coisas esquentarem, dificultarem para separar o que tem de bom do que tem de ruim. Pode estar doendo, pode estar difícil, você pode não estar entendendo, mas eu tenho certeza que Deus está te moldando. Bendito seja o nome do Senhor. Quais foram as atitudes de Jó diante de tudo isso? O capítulo 1 diz que ele era um homem, irmãos. Jó não era de ferro. Deus sabe que você não é de ferro. Deus sabe que nós não somos de ferro. Deus sabe que em alguns momentos as dificuldades apertam tanto que a única coisa que a gente sabe fazer é chorar. Mas é chorar nos pés do Senhor, na presença do Senhor. Mas ele era um homem que foi esmagado pelo rolo compressor da vida. Ele era um homem que foi atingido pelos dardos inflamados do maligno. Só que em todas essas coisas, no capítulo 1,
no versículo 20 até o versículo 22, diz que Jó não atribuiu coisa alguma ao Senhor. Qual foi a ação de Jó? Do 20 ao 21, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Qual é a receita para vencer a dificuldade, irmãos? Adorar o nome do Senhor. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, se tiver que voltar nu, eu vou voltar nu para lá, mas eu não atribuirei nada ao Senhor. A Bíblia diz que em todas essas coisas, Deus provou Jó, permitiu que os rios de aflições o alcançasse, mas ele adorou ao Senhor. Jó não reclamou no começo. Jó se prostrou, se humilhou e somente adorou o nome do Senhor. Quer vencer? Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de tentar entender, é tempo de adorar. A aflição é uma escola que faz os verdadeiros adoradores adorarem como nunca antes adoraram. Os amigos, tentando consolar Jó, feriram ainda mais. A mulher foi embora, os filhos morreram, os bens se foram. A única coisa que sobrou para Jó foi um caco de telha para ele se coçar. As pessoas passavam por ele e riam, mas no céu tinha alguém que dizia: é meu servo. No céu tinha alguém que olhava e dizia: é sincero. No céu tinha alguém que olhava e dizia: se desvia do mal. Tinha alguém no céu que dava testemunho, e o testemunho dele era fiel e verdadeiro. Podem ter te abandonado, podem não acreditar em você, no seu ministério, no seu chamado, pode não te compreender, ou até mesmo te interpretar errado, mas o céu te assiste, o céu está te vendo, o céu está te assistindo, e ele sabe tudo que você está passando. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui essa noite com uma palavra de consolo para almas esmagadas pelas adversidades da vida. Deus tem bálsamo para tuas feridas nesta noite, neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Receba nessa noite o bálsamo do Senhor. Deus está derramando sobre Jardim Panorama o seu bálsamo. Receba cura para tuas feridas, receba bálsamo na tua alma, seja consolado por Deus. O céu está nos assistindo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O tempo vai se passando, Jó é homem, Jó não compreende o que ele está passando, e aí ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele fala: maldito seja o dia que a mulher deu à luz, falando de sua própria mãe. E aí ele começa a fazer queixas. Ele faz 34 queixas aos céus. Ele usa 16 vezes a palavra por quê? Porque eu estou sofrendo, porque eu perdi meus filhos, porque minha mulher foi embora. E a única coisa que Deus responde para ele, irmãos: porque há tempos que o céu se cala. Tem tempos que Deus fica em silêncio. Mas no silêncio de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando. Não significa que Ele perdeu o controle. Não significa que Ele não te ama. Não significa que Ele não é por você. Deus é por você. Deus te ama. Deus não perdeu o controle da situação. Ele está ali assistindo. Nessa noite receba bálsamo da parte do Senhor nosso Deus.
Eu sei que o silêncio de Deus às vezes perturba a nossa alma mais do que o barulho bravio dos mares. O silêncio de Deus na vida cristã é perturbador, mas não significa que ele perdeu o controle da situação. Ele está no controle, irmãos. Caminhando para o final, o tempo já se foi. Deus não respondeu sequer uma das perguntas de Jó. Porque tem tempo que Deus responde a gente com outras perguntas. Perguntas retóricas. Perguntas com respostas embutidas dentro delas. Deus respondeu a Jó com 70 perguntas. Quer saber quais foram algumas delas? A partir do capítulo 38 do livro de Jó, Deus começa a responder. E aí Deus olha para Jó de um redemoinho de vento e diz para Jó, não sei como ele falou com Jó, Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, você sabe o que sustenta a terra? Você sabe onde que ela está firmada? Jó se cala, porque diante da soberania de Deus o homem se prostra. Diante da soberania de Deus o homem se encolhe, irmãos. E aí Deus olha para Jó e fala, Jó, onde é que tu estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei os mares e sobre ele eu pus limites e eu disse, até aqui tu vens, daqui para lá tu não passa? Tu estava onde, Jó? Onde é que tu estava, Jó? Quando eu criei todas as coisas. Irmãos, o universo é grande demais. Isaías diz que por mais que haja estrelas nos céus, Deus chama cada uma pelo seu nome e elas comparecem diante dele. Esse é o Deus que eu prego. Ele é grande. Ele é grande, irmãos. É o Deus soberano, o Deus da Bíblia é grande. Isaías diz que ele mede na palma de suas mãos toda a água do universo. Isaías também diz, bendito seja o nome do Senhor, que ele mede e que ele pesa toda a areia de todos os mares, de todas as praias que existem no planeta, em balança de precisão. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus da Bíblia. É o Deus que consola a tua alma nessa noite, neste lugar. Salomão diz que os céus dos céus não suportam a sua glória, mas eu tenho uma notícia tão boa para vocês nessa noite, que mesmo ele sendo tão grande, ele resolveu habitar dentro de você, e nós estamos aqui nessa noite, e do mesmo jeito que ele é grande, ele é capaz de caber no seu coração, na sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eu prego um Deus soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é grande, irmãos. Ele é soberano, ele é poderoso para fazer tudo mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tudo que o diabo tentou fazer com Jó, irmãos, ele falhou terrivelmente. O inferno pode nos atacar. O inferno pode atacar as nossas finanças, ele pode atacar a nossa família, o diabo pode tentar bagunçar a tua casa, ele pode tentar tirar os teus filhos da igreja, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Martinho Lutero disse que ele é um cão na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus permite, ele não vai além daquilo que Deus permite que ele vá. O nosso Deus é soberano.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Deus por seu decreto. Você tem certeza que tu amas a Deus? Você tem certeza que é chamado por Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto. Ele tentou frustrar o coração de Jó com amarguras pelos seus amigos, mas a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos, e quando ele orou pelos seus amigos, a cura brotou sobre a vida dele. Não guarde mágoas no seu coração, lance essa mágoa fora, ore a Deus, que Deus vai fazer brotar a cura quando você orar por aqueles que lhe feriram. Mas me feriu, Deus, mas me atacou, me acusou injustamente. Eu sei, Deus sabe da sua sinceridade. Não é tempo de se defender, é tempo de perdoar, porque quando você perdoar, quando você orar, Deus vai fazer brotar a cura na tua vida e a restauração plena pelo poder da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todas essas coisas aconteceram com Jó. Jó foi tentado em muitas coisas e foi esmagado pelo rolo compressor da Bíblia, da vida. Todavia, porém, o relacionamento dele com Deus continuou intacto, não sofreu um arranhão, porque ele se posicionou na dificuldade e em nenhum momento ele atribuiu nada ao Senhor. Ele chorou, ele reclamou, ele não entendeu, perguntou, mas todavia ele continuou reto, sincero, fiel e temente ao Senhor. E aí Jó aprendeu algumas lições, irmãos. E Jó só foi tirado daquela situação quando aquela situação mudou a mentalidade dele. Não sei se você está entendendo. Deus só vai mudar a situação depois que ele mudar você. Enquanto ele não mudar você, a situação permanece. Mas quando Deus se revela com a sua soberania, você passa a entender quem Deus é, aí sim, Deus muda você para depois mudar a situação. Porque as dificuldades da vida têm o propósito de nos trazer amadurecimento. Qual foi as lições que Jó aprendeu para a gente terminar? Chegando no final, irmãos. Jó aprendeu, no capítulo 42 que nós lemos, que não há crise que Deus não possa reverter. Não sei o que você está enfrentando. É desemprego? Deus pode reverter. É na saúde? Deus pode reverter. É na família? Deus pode reverter. É no casamento? Deus pode reverter. Não importa qual seja a área, Deus vai reverter e o nome dele será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter, porque ele diz: bem sei eu, ó Senhor, que tudo você pode. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, crente provado é crente que conhece Deus. Crente que passa dificuldade é crente que tem intimidade com o Senhor. Se Deus está te provando, é porque Ele está aumentando o nível de intimidade dele com você. Jó também aprendeu que nenhum dos planos ou dos desígnios de Deus podem ser frustrados. Ele diz: nenhum dos seus planos, dos seus desígnios ou dos seus pensamentos podem ser frustrados. Irmãos, o nosso Deus é soberano, nada que venha dele pode ser frustrado. Se Deus decretou uma palavra sobre a sua vida, vá dormir tranquilo essa noite e em paz, porque ele vela pela sua palavra para cumprir, para cumprir, para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Jó também entendeu que o seu conhecimento de Deus... Gente, quem somos? Quando eu li esse texto aqui, eu falei: meu Deus do céu, quem que sou eu? Quem é você? Deus dá testemunho de Jó na terra. O cara é bom pai, é bem financeiramente, a família dele é uma bênção, ele ora, faz sacrifício. Quando eu olho para a vida de Jó, eu sinto vergonha da minha.
E aí ele admite: eu só te conhecia de ouvir falar. Conhecimento de Jó, qual é a lição que Jó aprende? O conhecimento dele era superficial, era pouco. E o nosso? Como é que será que está? Se a gente olha para a vida de Jó e o camarada, que Deus dá o testemunho dele no céu, ele está dizendo que ele não conhecia Deus. Mas ele termina essa prova, essa dificuldade, ele diz: agora, porém, os meus olhos te viram. Agora não é só mais os olhos do Senhor lá de cima que contempla Jó. Agora Jó aqui de baixo, não importa o que aconteça, ele está com os olhos no Senhor. Ele sabe quem é o Senhor. O nível de intimidade aumenta. Ele passou a conhecer a Deus de maneira profunda. E aí o que acontece com Jó? Ele é restaurado em todas as áreas da vida. Os seus bens. A Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior do que o do primeiro. Deus restaura os bens, Deus restaura a saúde, Deus restaura o casamento, e Deus dá ainda para Jó outros 10 filhos. E agora Jó não tem só 10 filhos. Jó tem 20. Por quê? Porque, irmãos, crente que consagra os filhos ao Senhor, que ensinam os filhos no caminho do Senhor, nunca perderão seus filhos, ainda que eles morram. Agora Jó tem no céu 10 filhos, e na terra Deus deu mais 10. E esses outros 10, entre eles 7 homens e 3 mulheres, de novo, as 3 mulheres são as mais bonitas de todo o Oriente. Não existia gente tão bonita igual os filhos de Jó. Porque é isso o que Deus tem para crente que permanece firme, que não murmura, que não reclama e que adora o nome do Senhor. Jó não guardou mágoas dos seus amigos. Já orou por eles, e quando orou, Deus começou a restaurá-lo e a restituir em tudo. Qual é a lição que eu aprendo com Jó? E aí eu vou terminar aqui no versículo 16, que diz assim: e depois disto viveu, e depois disso morreu fartos de dias. Sempre haverá na sua vida um depois disto, e depois disto, e depois daquela prova, e depois daquela luta, e depois daquela dificuldade, Deus exaltou, Deus restaurou, Deus pôs de pé, Deus mudou. Parecia que não tinha mais jeito e nem solução, mas o meu Deus entrou com restauração, com transformação, e pôs tudo no lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já começa o seu livro com intimidade com Deus, com os olhos sobre o Senhor, e ele termina o seu livro também falando do Senhor, de sua grandeza, porque não há prova que vem para nos destruir, para nos matar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode mudar qualquer situação, em qualquer área, porque o Deus que eu vos anuncio, com esta palavra, o Deus dessa Bíblia, só está permitindo você ser provado, para você conhecê-lo melhor, para você se desenvolver, para você se tornar um crente melhor, um pai melhor, uma esposa melhor. Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus vai fazer cessar todo o sofrimento, e você vai ver que tudo cooperou para o seu bem. Guarde essa palavra no seu coração, se alimente nela, medite nela, leia o livro de Jó, porque é um bálsamo de consolo em meio a momentos de dificuldade e aflições. Nós passamos um tempo de aflição, nós passamos um tempo de dificuldade, de pandemia, mas nós temos um Deus que nos assiste e que nos consola. Deus em Cristo vos abençoe.